Lifting facial sem cirurgia. Será que isso é possível? Olá, eu sou a doutora Karen, trabalho com harmonização facial. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. Bom, vou fazer esse vídeo porque já não é a primeira nem a segunda vez que eu vejo alguns profissionais falarem esse termo, né? Que alguns equipamentos eles vão proporcionar um lifting sem cirurgia. Já ouvi também falarem isso em relação aos bioestimuladores de colágeno e também em relação a peelings e tudo mais. O único peeling até hoje que eu vi que promove essa retração de pele a ponto de promover um certo lifting é o peeling de fenol. O line skin que eu faço, ele consegue, só que menor, né? Em uma porcentagem menor. Tanto que eu sempre, quando os pacientes perguntam, eu digo que ele resolve ali em torno de 70 a 80% da flacidez do paciente. Principalmente de pálpebra, quando é global de face, já é um pouco mais difícil. Mas o que eu quero dizer? Que essas promessas que a gente vê, né, que é muito comum, os profissionais às vezes falarem, eu vou fazer um lifting em você sem corte. Não caiam nessa. Por quê? É possível você promover um efeito lifting em algum paciente sem necessariamente você fazer corte? É possível, é possível. Eu tenho uma pessoa próxima a mim que é mais fácil de falar, porque eu convivo e vejo ali diariamente, vejo os resultados e palpo e vejo a qualidade da pele diariamente, que é a minha mãe. Então sim, você consegue. Mas quando isso vem associado a um único tratamento, é muito difícil disso acontecer. Porque na grande maioria das vezes você consegue promover esse efeito, que eu não gosto muito de falar esse nome, efeito lifting, porque o paciente ele confunde muito com o lifting cirúrgico e isso não pode acontecer. Na grande maioria das vezes o paciente ele acha que realmente você vai conseguir promover esse efeito, como foi dito ou numa propaganda ou no Instagram, né, repetidas vezes, somente com um único tratamento. E não. Na grande maioria das vezes a gente faz esse combo, uma associação de procedimentos, que aí sim a gente consegue entregar um resultado similar, um pouco menos, em relação ao lifting. Então, a minha mãe, ela chegou a fazer sim tratamento e na época que eu levei ela para um cirurgião plástico para fazer cirurgia no pescoço, no rosto, o próprio cirurgião plástico disse: vai ser muito difícil fazer cirurgia nela aqui nessa região, porque ele é um core, pega aqui em cima, com uma pele mais flácida do rosto também. Só que como o rosto dela estava muito firme, ela não poderia fazer toda essa cirurgia meio que global, por conta dos procedimentos que eu já havia feito nela. Só que os procedimentos que eu fiz nela para que ela chegasse nesse resultado não chegaram perto do valor de uma cirurgia. Estou falando de uma cirurgia bem feita. Mas o investimento ele não foi tão baixo assim. Então, o que aconteceu? Nós fizemos inúmeros procedimentos para que ela conseguisse de fato ter ali chegasse próximo ao lifting e tivesse realmente uma pele firme. Eu fiz nela peeling global de ata, foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Depois eu entrei com peeling de fenol global, mas com uma concentração bem baixa. Fiz localizado também na região dos olhos. Fiz preenchedores faciais, bioestimuladores de colágeno, entrei com fios de PDO. Bom, primeiro eu vou fazer um bioestímulo de colágeno. Eu optei pelo Radiese para essa paciente, para dar mais firmeza à pele dela, né, com esse bioestímulo, e depois fazer os preenchedores faciais. Enfim, e ácido hialurônico aqui, né, fazendo todo o contorno facial dela e conseguir obter um bom resultado. Queixas específicas, olheira, que era o que mais incomodava, bigode chinês, marionete, o Jaws aqui. O Jaws aqui que melhorou bem. Aí a gente vai finalizar um pouquinho aqui, para poder deixar um pouquinho melhor. A qualidade da pele melhorou, olheira.
O outro lado, mesmas queixas. Vira um pouquinho mais pra cá. Ó, Jaws aqui a mesma coisa pra melhorar, porque tava muito. O lábio dela mudou muito, melhorou bastante. A pasta, a olheira ela tá com uma pasta, que é a pasta que tem que usar por 30 dias. É como uma base, bem fina, porque a olheira, olha, ela fica um pouco avermelhada, tá? Então eu coloco pra poder proteger essa olheira. Só que muitos pacientes eles falam, ah não, dependendo de como eu estou, eu prefiro deixar, fico envelhecida e quando eu estiver lá para os 60, 70 anos eu faço cirurgia. Só que alguns ou outros pacientes eles não querem isso. Ao longo do tempo eles querem envelhecer bem e aí eles se submetem ali a alguns procedimentos estéticos que não são tão invasivos quanto de uma cirurgia. Tem um caso de uma paciente minha, que é o caso da Paula, ela é paciente de um colega, que ela veio, né, ele não trabalha com esse tipo de protocolo, que é o Line Skin, e aí na época, por exemplo, se vocês repararem, vou colocar aqui a foto do antes e depois, eu fiz nela todo um tratamento com peeling, e ela conseguiu obter um bom resultado. E por que eu tô falando dela? Porque quando o paciente ele faz um tratamento específico e depois ele some e não faz as manutenções para que ele consiga manter aquele resultado dado por um determinado procedimento, um tempo depois o paciente ele realmente pensa, nossa, mas eu fiz esse procedimento tal uma única vez e poxa, não melhorou e tudo mais. Só que o que acontece? Eu sempre costumo dizer, os pacientes que se submetem aos tratamentos de harmonização facial, isso precisa ser contínuo. Se esse paciente ele ainda não internalizou como que funcionam os protocolos, para que ele sempre vá fazendo manutenções, como por exemplo a toxina botulínica. A toxina botulínica, que é o Botox, ele é um tratamento preventivo para que você melhore aqui, né, as rugas, suavize as que você tem, contanto que não sejam tão profundas assim, já não estejam marcadas, e previne para que novas rugas se formem. Só que esse paciente ele precisa fazer em torno ali de 3 a 4 vezes ao ano, dependendo do caso. Ou, por exemplo, o paciente que vai fazer um laser, quantas vezes ao ano ele vai fazer? De fato, a grande maioria dos pacientes eles geralmente perguntam. Eles já internalizaram isso, eles já entenderam que haverá uma próxima sessão. Mas ainda assim, a gente vê uma gama de pacientes fazendo procedimentos e querendo principalmente que esses procedimentos eles sejam feitos a toque de caixa, que você vá fazer preenchimento facial e aí é só isso que você vai fazer e acabou. E acaba realmente, às vezes, tendo problema, porque, por exemplo, flacidez facial não se trata com preenchimento. Eu costumo dizer o seguinte: os homens, quando eles fazem tratamento com ácido hialurônico, eles fazem aquele contorno facial e colocam uma grande quantidade de produto no rosto, eles correm menos risco porque o homem ele tem a pele mais firme. E na grande maioria das vezes, o grau de flacidez do homem, lógico que depende de cada caso, isso é muito individual, mas na grande maioria das vezes é mais fácil a gente conseguir fazer esse preenchimento e melhorar esse contorno, diferente da mulher. A mulher ela tem interferência de hormônio, né? Uma série de questões, a pele da mulher ela é mais flácida de fato, então tratar flacidez facial com ácido hialurônico é um pouco preocupante. Então, por causa disso, os pacientes eles precisam fazer sempre procedimentos e fazendo uma melhora gradativa. Eu já coloquei o caso dessa paciente aqui, se eu não me engano, que ela veio comigo já há um tempo e fica comigo até hoje e vem fazendo protocolos muito razoáveis e tranquilos. Nada muito exagerado, preços exorbitantes para que ela conseguisse ficar com um aspecto de saúde, saudável, bonita. Então, quando o paciente ele vai fazendo esses tratamentos e vai internalizando de que isso é de pouco em pouco, que você vai fazendo uma construção, é mais fácil. E aí existe o seguinte, dependendo da condição que esse paciente está, vou colocar aqui um exemplo de uma pele muito craquelada. Esse paciente, ele vai ser difícil, ele vai ser diferente do paciente de manutenção, porque eu preciso fazer protocolos ali, entre aspas, de ataque. Eu preciso entrar com coisas mais agressivas para que esse paciente consiga ter um resultado
para que é como se eles fossem a estaca zero, para que a partir dali a gente começasse a fazer os tratamentos de manutenção. Então, por exemplo, no caso dessa paciente que eu citei, a segunda paciente que eu citei, sem ser a minha mãe, a segunda pessoa que eu citei, né? O exemplo dela. Ela tinha realmente muitas rugas, ruga aqui, beleza. Tá, ok. Então, fiz o procedimento, fiquei na estaca zero. Essa é a estaca zero dela. E agora, o que eu faço? Nunca mais vou fazer nada? Não, porque o processo de envelhecimento ele vai continuar. Então, ela vai fazendo outros procedimentos, ela vai fazendo a manutenção com outros procedimentos. Nesse caso, eu fiz, né, o line skin, mas aí ela vai tendo que fazer com outros procedimentos para que ela consiga manter. E aí, é o que eu costumo dizer, essas promessas de efeito lifting sem cirurgia, com um procedimento só, é muito difícil. Então, você até consegue quando o paciente ele vai fazendo essas manutenções, dependendo do caso, quando você faz ali o ataque, trata, e aí depois esse paciente vem fazendo as manutenções para manter o resultado. Então, evitem cair nessas promessas milagrosas demais. Eu sempre falo isso aqui. E vou continuar falando em todos os meus vídeos, beleza? Então, se você é um paciente que procura fazer tratamento e já ouviu sobre isso, e você entrou nesse vídeo justamente porque você achou que eu fosse falar algo milagroso, esquece. Eu não tenho esse perfil, tá? Internalizem de que a harmonização é a academia da face. No corpo a gente não vai na academia todo dia para manter o bumbum em pé, no rosto a gente não tem como. Então, é de fato ali a nossa academia da face. Ai, doutora, mas é uma academia muito cara. Mas comparado a uma academia, realmente é considerada, para uma grande maioria, cara, tá? Mas alguns pacientes, eles realmente, para se sentirem bem, investem. Tem pacientes meus que falam, ah, não, olha, esse valor aqui, mensal, é para eu me cuidar. Tem mulheres que se deixam de lado por conta, às vezes, da família, dos filhos, e aí, quando vê, já está tarde demais e ficam realmente se sentindo mal. Então, eu já recebi pacientes aqui que falam: não, olha, doutora, meus filhos já estão criados e aí agora, antes tarde do que nunca, é a minha vez. Então, esse dinheiro eu reservo por mês para cuidar de mim, porque eu mereço, tá? É isso. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe e me dê ideias também para outros temas. Quem sabe a sua dica não vira tema de um próximo vídeo. Um beijo e tchau!